Olá, sou a professora Dali, professora de Sociologia. Os alunos que ainda não têm notas do primeiro e do segundo bimestre, fiquem atentos aos e-mails, porque eu já enviei alguns e-mails para alguns alunos dando retorno das notas. Ainda estou nesse processo de corrigir as avaliações, para quem ainda não me entregou, me entregue, tá? Se vocês me procurando, ninguém vai ficar sem nota, tá bom? Agora a gente vai dar início ao terceiro bimestre. Toda semana eu vou tentar postar algum vídeo, alguma atividade sobre esse capítulo 14, desse assunto do terceiro bimestre para o terceiro ano. A gente vai falar sobre gêneros, sexualidades e identidades. É um assunto considerado até mesmo tabu, mesmo se falando bastante sobre esse assunto, ainda é considerado tabu, porque envolve muita polêmica, envolve muitas interpretações de, o professor está falando sobre isso, está querendo falar sobre ideologia de gênero e essa questão toda que acaba gerando muitas interpretações errôneas, né? A sociologia, ela tem esse objetivo de trazer o debate, a reflexão e o entendimento do contexto social em que a gente vive. Por que as coisas, será que as coisas são assim? Porque sempre foram assim? Ou porque as coisas, elas mudam, elas não estão dadas, né? Elas têm um processo todo de transformação, de mudança, de construção, de invenção da sociedade. E esse é um tema que tem a ver com a questão de como a gente constrói os nossos costumes, a nossa cultura, eles passam por essas construções. E essa violência, essa intolerância em relação às pessoas que fogem desses padrões considerados corretos, tem a ver com essas construções sociais que motivam essa violência. A gente vai falar, por exemplo, que só um exemplo desse debate sobre as identidades, na verdade, né? Se a gente se encaixa em todos os padrões considerados corretos, né? Todo mundo é bonito, todo mundo é rico, todo mundo é igual fisicamente, todo mundo tem um único modo de vida, então por que se todos somos diferentes, se as pessoas são diferentes, por que a gente vai tomar como referência um único modo de vida, um único padrão de beleza, enfim, né? Se o mundo é múltiplo, se as pessoas inventam diferentes modos de existir no mundo, né? Então são questões para a gente pensar, essa questão do gênero, por exemplo, e pensar quanto esse ambiente cultural e educacional ele é responsável pela construção e imposição, porque quando a gente fala de construção e imposição, a gente está falando que antes de você ter nascido, mesmo antes de você nascer, a sociedade já existia. Então, não vai depender da sua vontade algumas coisas, né? Elas estão ali antes mesmo de você nascer. Agora, dizer que essas coisas que estão lá antes de você nascer são naturais, sempre existiram, aí não, existe todo um contexto de construção dessas coisas, né? Inclusive de invenção de construções de padrões de como é que as meninas ou os meninos devem se comportar, né? Por isso que a Simone de Beauvoir, que é uma filósofa francesa, ela fala sobre essas questões. Ela, junto com outras feministas, elas pensam essa diferença entre sexo e gênero. O sexo ele estaria mais relacionado aos traços biológicos, ao órgão genital feminino, o órgão genital masculino, essa diferença biológica entre as pessoas, né? E o gênero está muito mais relacionado a essa construção e essa perspectiva que se tem sobre como um feminino, uma ideia de feminino deve se comportar e uma ideia de masculino também, né? Então essa diferença de sexo, esse gênero, né? A gente percebe como, por exemplo, quando a criança nasce, né, o pai, alguém, quer dizer, vai perguntar, é menino ou menino, né? Aí a pessoa nunca vai responder que é humano, né? Embora se a pessoa respondesse que é humano, aí já deixa mais aberto que essa expectativa em torno dessa criança, ela não se crie, né? Porque essa criança, vamos dar um exemplo, quando ele antes de ele nascer, né, já está preparado o bercinho, né? Se for menina, é a rosa, se for menino, é amarelo. Quer dizer, amarelo não, é azul, né? Então,
Tem a questão de quando a criança vai para a escola, tem esse marcador, né? O banheiro feminino. A criança também já aprende lá na escola, né? Essa diferença entre feminino e masculino. Tem a fila dos homens, tem a fila das mulheres. Então, como a escola, a família, a mídia, são lugares, são instituições, né? Que desde criança, antes mesmo a criança nascer e quando ela entra na sociedade, ela vai. São instituições que vão reproduzir essas questões de gênero, esses marcadores, vão marcar, né, os lugares sociais das pessoas, né? E aí, quando a gente pensa como a nossa identidade, ela é construída de acordo com essas expectativas mesmo, na família, né? Ah, o menino puxou o pai, ou a menina vai ser como a mãe. E essas expectativas que vão encontrando essa pessoa na família, e quando ele vai para a escola, e em outros espaços da sociedade, né? E aí a gente observa, por exemplo, essas distinções que a gente vai percebendo o quanto é complexo falar sobre gênero, que quando a gente viu, dá para acompanhar. O sexo biológico está muito mais ligado a esse órgão sexual, esse órgão genital, aos cromossomos e hormônios que distinguem, né, um sujeito predominantemente feminino, masculino ou intersexual, né? E a identidade de gênero, que é uma coisa completamente diferente. A pessoa nasce no sexo biológico, mas ela pode pensar, se sentir, se enxergar num gênero completamente diferente, como por exemplo a pessoa trans, né? Então essa diferença entre identidade de gênero e sexo biológico, a gente pode perceber que é uma coisa complexa, assim como a orientação sexual. Por exemplo, a pessoa pode se ver, nasce, né, tem a questão do sexo biológico, a pessoa nasce com sexo feminino, se enxerga como mulher, mas tem uma orientação sexual homossexual, né? Então, e essa mesma pessoa que se enxerga como mulher, e é biologicamente bem predominantemente para o lado feminino, essa pessoa que se enxerga como mulher, a sua expressão de gênero, ela pode ser assim, pode se vestir, se comportar de forma mais considerada para ela masculina. Então, assim, é um tema bem complexo, porque cada coisa no seu lugar. A pessoa tem o sexo biológico, que é diferente da orientação sexual, que é diferente da identidade de gênero, que da expressão de gênero. É um tema muito complexo, gente. E aí, eu vou pegar agora, a gente vai ler agora uma questão de vestibular para a gente pensar sobre ainda um pouco melhor sobre esse tema, tá bom? A questão da Unicentro de 2011, ela fala: as brincadeiras de menino em geral envolvem atividades ao ar livre como bicicleta, pipa ou skate. As meninas brincam de casinha, e isso é comum porque antigamente era papel do homem sair de casa para trabalhar, enquanto as mulheres cabiam os cuidados com o lar, constata a pedagoga Maria Ângela Barbato Carneiro, enfim. E aí ele vai perguntar sobre o processo de socialização e as relações de gênero, né? E a letra A. Quando a gente fala de processo de socialização é isso, a gente está falando dessa criança, desse sujeito que entra na sociedade, vai interagir e vai aprender sobre coisas na sociedade, independente mesmo de ele querer ou não, estão lá as regras, as normas, os comportamentos, né? E esses comportamentos, essas normas que estão na sociedade, são esse processo de aprendizado, de socialização que ele vai viver, inclusive sobre essa questão do gênero. E aí ele pergunta se a letra A, o termo sexo distingue as diferenças anatômicas e o termo gênero as diferenças fisiológicas entre homens e mulheres. Gente, quando ele fala de anatômico e fisiológico, ele está falando da questão biológica. Então, apenas segundo essa questão do gênero, que a gente está vendo como o gênero tem a ver com uma questão cultural, aprendido, o que se espera dessas pessoas em sociedade. Por isso que quando a gente fala essa distinção dessas feministas e da Simone de Beauvoir, dessa filósofa, é justamente o gênero tem a ver com o traço biológico o contrário, o sexo tem a ver com o traço biológico e o gênero é uma construção e perspectiva social, uma construção social, simbólica. E é por isso que não pode ser a letra A, né? A letra B.
As relações de gênero são universais e não dependem da construção que cada cultura tem em relação às diferenças sexuais. Letra B. As relações de gênero não são universais, elas dependem de cada cultura, porque existem culturas, inclusive já foram estudadas culturas ao redor do mundo, em que comportamentos considerados femininos para a nossa cultura ocidental, para essas outras culturas que já foram estudadas ao redor do mundo, culturas indígenas, enfim, para essas culturas, comportamentos considerados femininos para a nossa, naquelas culturas são considerados masculinos. Entende? Então, a nossa noção de feminino para uma nossa cultura pode ser muito diferente da noção de feminino para outras culturas. Isso depende muito, porque a gente está falando que o gênero ele é uma construção cultural, né? A letra C. O processo de socialização disciplina os corpos quanto aos modos de agir, porém esse aprendizado não interfere nos modos de ser dos sujeitos sociais. Gente, se uma coisa disciplina os corpos quanto aos modos de agir, com certeza os modos de agir eles interferem completamente no modo de ser das pessoas, né? Ser e agir são complementares, né? Letra D. O gênero é uma construção social que, através dos organismos sociais como a família e a mídia, atribui papéis e identidades sociais a homens e mulheres. A gente sempre tem que lembrar o quanto o gênero, nesse sentido, é uma construção social. Estudando antropologicamente, percebendo várias culturas ao redor do mundo, se chega à constatação de que o gênero é construído, que vai depender da sociedade, a forma de se enxergar o que é feminino, o que é masculino, o que é considerado um comportamento feminino para a nossa cultura pode ser masculino para outra cultura. Por isso que é uma construção social. E a família, a mídia, a escola, todas essas instituições, elas influenciam nas identidades das pessoas, dos homens, das mulheres, enfim. Letra E. As brincadeiras de crianças, assim como o modo como se comportam, demonstram que os papéis sociais são definidos antes mesmo do encontro com as instituições sociais. Gente, os papéis sociais eles são definidos muito nesse encontro com as instituições sociais. Por quê? Qual é a primeira instituição? É a família? Qual é a instituição que essa pessoa, que essa criança, que esse bebê ele vai encontrar? É a família. Então é nesse encontro com a família, não antes, né? Ele não nasce já pré-definidamente, mas é muito nessa interação, nessa relação e nesse encontro. Por isso que não pode ser a letra E. A questão correta, então, como a gente viu aqui, é a questão D, né? As brincadeiras, enfim, espero que vocês tenham acompanhado, mais ou menos. Dá para pesquisar melhor essas questões. E é isso, gente. Na próxima aula a gente vai falar mais sobre esse assunto, tá bom? E outra coisa, lembra que eu falei sobre essa questão da brincadeira, né? Porque a gente está falando o quê? Da brincadeira. E como a brincadeira já é esse momento em que a criança, que as pessoas vão assimilar a própria cultura, né? Se a criança tem esse tipo de brincadeira, se o menino brinca de bicicleta, de skate, e a menina brinca de casinha, isso tá querendo dizer alguma coisa para essa menina e para esse menino, né? Então, por isso que a gente está falando também dessa questão da socialização, do aprendizado da cultura. Acho que é isso e valeu!